A pergunta é: depois de expulso do céu, onde o diabo caiu? No Éden ou na terra? Bom, se ele caiu na terra, qual justificativo os estelionatários usarão para justificar a tentação de Eva, se o diabo não estava no jardim do Éden? Vamos iniciar, lendo a escritura que os magos estelionatários enganadores espirituais afirmam ter sido o motivo da suposta expulsão líquida do diabo do céu. Leiamos Isaías 14, 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você leu que o motivo da expulsão do diabo do céu foi a inveja. Queria ser Deus e tomar o seu trono, certo? Mas a pergunta é: para onde foi lançado o diabo, após sua suposta queda, ou precipitação do céu? Vamos ler o que Ezequiel 28 diz. Leia comigo. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em que se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Você acabou de ler a Bíblia relatando que o diabo estava no jardim do Éden, e que ele ainda era perfeito lá, certo? Vamos ler novamente, para você ver que o diabo estava no jardim do Éden e ainda era perfeito, ou seja, ele não havia pecado. Leia comigo. Assim diz o Senhor Deus: estiveste no Éden, jardim de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, 12, 13 e 15. Agora, veja a mentira que os magos ilusionistas estelionatários de altares e púlpitos escondem dos cristãos. Lemos que Ezequiel 28, 13 diz que o diabo esteve no Éden, jardim de Deus, e no versículo 15 diz que, no Éden o diabo era perfeito, ou seja, ele não tinha pecado ainda, e portanto, se ele não tinha pecado lá e era perfeito, então ele não tentou Eva no jardim do Éden, captou? Pois bem, embora ficamos sabendo dessa mentira, mesmo assim, considerando que os estelionatários espirituais dizem que Ezequiel 28 está falando do diabo, afirmando que o diabo estava no Éden, e assim, presumem que ele foi expulso do céu e precipitado no jardim do Éden, onde supostamente, enganou e levou Eva e Adão a pecar, certo? Tá, agora vem a bomba. Vamos ver agora, uma escritura que desmente a presença do tal diabo no jardim do Éden, e desta forma, anula a suposta tentação, anula o suposto pecado de Eva, e também anula a escritura de Romanos 5,12, onde diz que pelo pecado de Eva e Adão, a morte entrou no mundo. Antes veja que essa escritura que vamos ler, relata que a guerra contra o diabo e seus anjos, ocorreu no céu, fato que gerou a expulsão e precipitação do diabo, do céu, ok? Leia comigo. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 a 9. Vamos ler novamente os versículos 7 e 9, para ficar bem gravado em nossa mente. No versículo 7 diz: e houve batalha no céu. Aqui fica explícito que o tal diabo pecou no céu e não no jardim do Éden, certo? Versículo 9 agora. O diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 e 9. Aqui fica explícito que depois da guerra no céu, o tal diabo foi lançado para a terra e não para o jardim do Éden, correto? Pergunto:
Precipitado onde mesmo? Na terra. Ah, tá. E os cristãos acreditando que teria sido no jardim do Éden. Que vergonha! Onde está o Deus que revela tudo aos seus súditos? Que vergonha! Onde está o Deus que revela tudo aos seus súditos? Para finalizar, observe. Se Ezequiel 28 diz que o diabo estava no Éden em estado perfeito, ou seja, sem ter pecado ou ter sido expulso do céu, isso anula a escritura de 1 João 3,8, onde diz que o diabo peca desde o princípio, porque 1 João 3,8 cita o pecado do diabo no céu, e não no Éden, antes de cair e se tornar imperfeito. Aí está. Acabou a mentira. Sim. Isso anula a suposta história com I, da tentação e pecado de Eva, e anula a escritura de Romanos 5,12 que a morte entrou no mundo pelo pecado de Eva e Adão. Isso prova que a doutrina de Lúcifer, diabo, Satanás, demônio tentador, é falsa, tudo mentira. Jogue essa Bíblia maldita no lixo, e seja livre dessa escravidão. Até o próximo vídeo, pessoal.